Irmãos queridos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Como é bom estarmos juntos, como eu tenho me sentido junto com a Ana, minha esposa, acolhidos por essa comunidade. Quero agradecer ao pastor Marcelo, à irmã Rose, a Beatriz e a Amanda por esse convite tão honroso que alegra muito o nosso coração. Eu queria muito poder te dar um abraço nessa manhã, mas que você se sinta abraçado. De vez em quando eu recebo pregadores de fora, na igreja onde eu sou pastor, fotógrafo Marcelo, e eles começam o sermão dizendo assim: eu trago um abraço da minha igreja. Eu sempre fiquei curioso, eu chego aqui essa manhã e ninguém de Guarapari mandou um abraço para vocês, ninguém, absolutamente. Portanto, eu não trago um abraço da minha igreja. Aliás, eles estão um pouquinho tristes porque eu não estou lá essa manhã, então assim, não tem abraço. Mas se servir de consolo, receba um abraço apertado meu e da minha esposa com muito carinho, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, eu quero ler inicialmente do verso 1 ao verso 10 e quero pedir a gentileza de que você mantenha a Escritura Sagrada aberta diante de você, para que possamos extrair aqui algumas lições. Hoje, eu luto pelo meu tesouro, a minha família é o meu tesouro, onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. E é muito comum nos filmes e nas temáticas cinegráficas, acerca de família, acerca de tesouro, que os tesouros são aqueles recipientes valiosos que todo mundo quer pegar e roubar, que precisam ser escondidos de forma assim, até exagerada, para que ninguém pegue aquele tesouro. Por isso, nessa manhã, considerando que a sua família é um tesouro, que a minha família é um tesouro, eu quero te encorajar a lutar pelo seu tesouro, e eu uso esse texto como base. Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi orou, Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram a ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de tão cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Até aqui, que o Senhor nos dê a sua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Tem um grande conflito de Davi com o seu sogro, o rei Saul. Davi não tem mais espaço naquele reino, Davi não tem mais espaço naquele território, de modo que ele se vê obrigado a passar a sua vida fugindo, a passar a sua vida sendo perseguido pelo seu próprio sogro. E ele tenta se esconder em cavernas, em esquinas, em entroncamentos, e quase sempre ele habita como alguém de um movimento sem teto. Até que certa feita, o rei dos filisteus, Aquis, oferece para Davi e os 600 homens que o acompanhavam um território que servisse como uma espécie de asilo político,
um território para que Davi e os seus 600 homens pudessem cuidar da sua família, viver, fazer os seus traquejos e fazer tudo aquilo que era necessário para a vida cotidiana. Então eles estavam ali, em Ziclag, é o nome desse território. E no texto que nós lemos, nós vamos perceber que por alguma razão, Davi e os seus 600 homens precisam se ausentar de Ziclag. Precisam se ausentar daquele território que o rei dos filisteus cedeu a Davi e aos seus homens. E a pergunta que nós devemos fazer é: por que Davi e os seus 600 homens precisaram se ausentar de Ziclag? Por que eles saíram dali? A resposta é: o rei dos filisteus resolve pelejar contra Israel. E Davi, numa atitude desarrazoada, numa atitude mal pensada, Davi resolve entrar nessa batalha contra o seu próprio povo. Guarde isso no seu coração. Davi partiu para entrar numa luta que não era sua. Ele não tinha nada que lutar contra o seu próprio povo, para acompanhar o rei dos filisteus. Davi, portanto, refriso, estava indo lutar uma briga, uma peleja, uma luta que não era sua. Lá pelas tantas, todo o exército do rei dos filisteus, Davi e os seus 600 homens, alguns conselheiros de Aquis disseram: ora, não é prudente que Davi vá conosco. Não é prudente porque ele pertence ao povo de lá. Vai que em algum momento ele tem um súbito de consciência e resolve nos trair e resolve nos apunhalar. Feito isso, o rei, mesmo a contragosto, dispensa Davi do seu exército, e agora Davi, que foi lutar uma briga que não era sua, volta para Ziclag. E quando ele chega em Ziclag, se você prestou bem atenção no texto, está tudo devastado. Foi embora o tesouro de Davi, foi embora a família de Davi, foram embora os familiares, as mulheres, os filhos de todos os 600 homens. E agora aquele povo tomado de amargura resolve apedrejar Davi. Tudo isso porque ele saiu de casa para lutar uma guerra que não era dele. Talvez a gente precise aprender que enquanto nós saímos para lutar lutas que não são nossas, o inimigo faz festa na nossa casa. Talvez antes de sair de casa, o que eu e você precisamos raciocinar é: a razão pela qual eu estou me ausentando do meu lar é para uma luta que me pertence. Porque se não for, corre o risco de, em lutando brigas que não são nossas, a nossa família fique vulnerável, o nosso tesouro fique vulnerável. Vivemos num mundo de guerra, no mundo beligerante, no mundo em que as pessoas, quando veem uma briga, não querem saber, elas só querem entrar e brigar. No mundo em que as redes sociais viraram plataformas de guerra, no mundo em que as pessoas se ofendem em grupo de WhatsApp. Eu tenho um amigo que me manda áudios de 8 minutos. Na verdade não é meu amigo não faz isso. E agora eu não sei se você reparou, a última atualização, você consegue colocar a velocidade em dobro, louvado seja Deus. Aí eu falei: pronto, ele vai mandar, eu vou clicar. Aí o homem agora me manda áudio de 16 minutos, não adiantou nada, dobrou o tempo dos áudios. Mas é uma plataforma de guerra, alguns grupos. E na sociedade que nós vivemos hoje, as pessoas não criam inimizades entre si, mas por situações concretas. Ah, ele feriu a minha honra. Ah, ele feriu a honra da minha esposa. Ah, ele feriu a integridade da minha família. Não, hoje as guerras são em abstrato. Hoje é só pensar diferente de mim que é meu inimigo. É só ser de um partido diferente do meu que é o meu inimigo. É só pensar diferente de mim que é meu inimigo. As pessoas não precisam mais de ações concretas para entrarem numa briga. Basta ter gente brigando que a pessoa entra no meio. E enquanto nós vamos brigar lutas que não são nossas, o inimigo faz festa na nossa casa. Davi saiu para lutar uma luta que não era dele. Quando ele chega na sua casa, o seu tesouro foi roubado. Quando ele chega no território que lhe foi cedido, o seu tesouro foi saqueado,
roubado. Eu e você precisamos ter em mente, quando a gente sai para trabalhar e granjear o pão, quando a gente sai para vencer na vida, se aquilo pelo que nós estamos deixando a nossa casa sem a nossa presença vale a pena. E eu tenho tentado ensinar e aprender que não é porque existe uma briga que a gente tem que entrar, não é porque existe uma luta que a gente tem que participar. Tem lutas que não são nossas. Percebe, irmãos? Não é porque a gente tem uma opinião que a gente precisa dizer. Percebe? E agora Davi perdeu o seu tesouro, e ele passa a lutar pelo seu tesouro. E esse homem, outrora desarrazoado, agora assume posturas que nos ensinam. E aprendendo a forma com a qual Davi lutou pelo seu tesouro, eu quero te encorajar a lutar pelo seu tesouro e pela sua família nessa manhã, em nome de Jesus. Primeiro aspecto, verso 4. Davi chorou. Então Davi e o povo se achava com ele, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Lutando pela família, a primeira coisa que Davi faz é chorar. Um choro que, segundo o escritor, foi um choro até soluçar, foi um choro até secarem as lágrimas, foi um choro até não ter mais força para chorar. Eu e você precisamos chorar pela nossa família. Eu e você precisamos chorar pelos erros, pelos fracassos, pelos dissabores, pelas perplexidades da nossa vida em família. Precisamos chorar. Precisamos chorar. Porque se os nossos sentimentos deixarem a nossa casa, o que sobra? O choro de Davi é um choro de resignação. O choro de Davi é um choro de quebrantamento. O choro de Davi é um choro como quem diz: eu não deveria ter saído daqui, eu não deveria ter me colocado numa luta que não é minha, era para eu ter ficado em casa, eu não fiquei em casa, agora o meu tesouro foi levado. Eu choro. Eu choro. Eu tive o privilégio de levar um familiar meu a Jesus. Não morreu não, foi a conversão. E nós estávamos andando de carro, e começou a tocar no som uma música muito bonita, um louvor, e ele começou a chorar, e chorava copiosamente, em virtude daquele louvor. Lá pelas tantas ele para o carro e chorava e dizia: me desculpa meu filho, me desculpa meu filho, me desculpa. Eu falei: pronto, esse homem vai sentar esse carro num poste, vai matar a gente, o que é isso? Ele fala: me desculpa meu filho, porque um crente experimentado como você, o meu choro deve estar te constrangendo. Me desculpa essa emoção minha, porque eu sou recém-convertido, sabe? E esse louvor tocou muito no meu coração. Me desculpa, eu estou te incomodando com o meu choro. Irmãos, aquilo me arrasou. Me arrasou porque eu disse a ele assim: olha, você precisa me desculpar. Me desculpa se a visão de crente, entre aspas, maduro que eu te passo, é um crente que não chora, é um crente que não se emociona com louvor, é um crente que perdeu a sensibilidade. Quem te deve desculpa sou eu, se a imagem que eu criei para você é uma imagem de outra casta espiritual, de gente que não chora, de gente que não se emociona. Me desculpe você. Não é que a nossa espiritualidade, às vezes, ao invés de nos aproximar das pessoas, nos afasta? Falta lágrimas nos nossos olhos. A história conta que Agostinho de Hipona foi um jovem muito travesso, e a sua mãe Mônica chorava copiosamente pelo seu filho, e ela ia atrás dos padres para dizer: padre, reze pelo meu filho. Os padres diziam, como os religiosos costumam dizer: sim, eu vou rezar, sim, eu vou orar, sim, eu vou fazer uma prece. E ela vai em várias paróquias, até que um dia conta a história que ela encontra um padre, que ela diz e fala assim: olha, eu não aguento mais, Agostinho é muito travesso, eu preciso que ele se conserte. Ela em lágrimas, e aquele padre olha para ela e diz assim: olha, eu não vou rezar, eu não vou fazer prece pelo seu filho,
Não conte com as minhas orações. O primeiro impacto foi negativo, mas ele conclui: eu duvido que Deus vá deixar de salvar um filho de tantas lágrimas. Não tem como Deus deixar de salvar um filho de tantas lágrimas. Davi chorou copiosamente. Davi chorou até faltar forças para ele chorar. Segundo aspecto, verso 6. Davi se reanimou no Senhor. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor. Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Primeiro ele chora, agora ele se reanima no Senhor. Alegrai-vos no Senhor sempre, outra vez vos digo, alegrai-vos. Detalhe, o verso 6 diz que Davi se reanimou no Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. No verso 6, ele já tinha capturado a sua família de volta? Resposta: não. No verso 6, ele já tinha derrotado os amalequitas? Resposta: não. No verso 6, ele já tinha restituído as suas mulheres e os seus filhos? Resposta: não. Ele se reanimou no Senhor antes da solução. Ele se reanimou no Senhor antes de ter o problema resolvido. Tem gente que está esperando para se reanimar no Senhor depois do problema resolvido. Tem gente que está esperando para se reanimar no Senhor depois da família resolvida. Não, Davi se reanima no Senhor antes. Porque nós não vencemos para depois nos reanimarmos no Senhor. A lógica é o contrário. Nós nos reanimamos no Senhor e depois nós vencemos. Ele se reanima no Senhor. Ele chora tudo que tem que chorar. Agora ele se apruma. Ele chora até lhe faltar lágrimas. Agora ele se reanima no Senhor. Irmãos, quer lutar pelo seu tesouro? Se reanima. Faça da sua casa, mesmo com as imperfeições, um pedaço do céu. Se reanime no Senhor. Tem muita gente querendo nos desanimar, pastor Marcelo. Eu me lembro que quando eu era um adolescente, lá na igreja em Guarapari, eu subi as escadas do prédio de educação cristã e desci uma irmã, daquelas que parece que tem poderes místicos. E ela olhou para mim e disse assim: Abdala, eu tive um sonho contigo. Eu falei: pronto, lá vem. E nesse sonho Deus me mostrava que está para acontecer um negócio ruim com você. Nesse sonho Deus me mostrava: vigia, garoto, e vai ter um negócio estranho, diferente, ruim na sua vida. Irmãos, eu adolescente, menino imaturo, olhei para ela e falei assim: minha senhora, eu não acredito nisso. A minha vida está debaixo do sangue de Jesus, e onde está o sangue de Jesus, o diabo não toca. Eu não acredito nesse sonho da senhora. Deixa eu dizer, Deus tem coisa boa. Eu estou certo que eu viverei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu não acredito nesse sonho da senhora, não. Não falei nesse tom, porque aqui eu estou pregando. E aí, de lá para cá, até que a profecia se cumpriu, porque se aconteceu um monte de coisa ruim e um monte de coisa boa. Aí o tempo passa, irmãos, eu me torno o pastor da igreja. Estou eu subindo as mesmas escadas e está essa irmã descendo as mesmas escadas. E ela me para e diz assim: pastor, eu tive um sonho contigo. Eu falei: pronto, agora eu sou pastor. Eu disse assim: fala, minha irmã, que o teu servo ouve. Porque agora não dá, né? Tem que... Não é mais o adolescente com a espada na mão, não. Fala que o teu servo ouve. E aquela mulher olhou nos meus olhos e disse assim: pastor, eu tive um sonho contigo e Deus está para te abençoar com um presente grande. Eu nem deixei ela terminar de falar. Eu disse assim: minha irmã, eu acredito piamente nisso. Eu acredito que a senhora é uma mulher de Deus. Aliás, há muito que eu lhe admiro. O que a senhora fala para mim tem peso de glória. Fala. Aí ela disse assim: pastor, mas Deus me mostrou que esse presente é muito grande. Eu disse assim: minha irmã, fala com Deus que eu pago até o frete. Se tem um presente grande, é meu. Eu quero. Obrigado, minha irmã. Me dá um abraço. Se reanime no Senhor. Gente, para dizer que vai dar tudo errado, tem aos montes. E aí eu contei isso lá na igreja, e eles começaram a entender que eu sou seletivo com as revelações. Se for ruim, eu não acredito. Se for bom, eu recebo. Se reanime no Senhor.
É o que Davi faz agora. Não tem problema nenhum resolvido, mas ele se reanima no Senhor. Terceira coisa, verso 8, agora ele ora. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo eu? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Me chama a atenção uma coisa aqui, que depois que Davi se reanima no Senhor, e as suas esperanças são realocadas, ele, como um experiente homem no trato da guerra, ele não se reanima no Senhor para pegar a espada e ir atrás, não. Antes de pegar a espada, ele ora. Ele se reanima no Senhor para orar. Quer lutar pelo seu tesouro? Chore. Quer lutar pelo seu tesouro? Se reanime no Senhor. Mas quer lutar pelo seu tesouro? Ore. Eu estou cansado de ouvir uma coisa, isso já está me aborrecendo. As pessoas olham para mim e dizem assim: pastor, nós já tentamos de tudo. Os melhores médicos, os melhores especialistas, os melhores tratamentos, os melhores hospitais, nós já tentamos de tudo. Agora, pastor, nos ajuda, porque só nos resta orar. Eu digo: só? Só nos resta orar, pastor? Irmão Adonias, só nos resta orar? Só nos resta orar, irmão Adonias? Irmão, se nós temos oração, nós temos tudo. Vamos corrigir isso. A oração não é o nosso último recurso, a oração é o nosso primeiro recurso. A oração não é a nossa última arma, a oração é a nossa primeira arma. Só nos resta orar. Então nós temos tudo pela frente, porque se nos resta orar, nos resta tudo. Davi agora ora. E ele consulta o Senhor: será que nós devemos ir? Será que nós não devemos ir? Será que nós vamos ter a nossa família de volta? O Senhor vai estar conosco nessa peleja? O Senhor vai estar conosco nessa batalha? Parêntese. Essa oração de Davi, ela tem uma pergunta dentro dela. E a pergunta é assim: Senhor, nessa luta pela minha família, o Senhor vai estar comigo? É essa a oração de Davi. Na luta pela minha família, o Senhor vai estar do meu lado? E aí o meu parênteses é para te dizer o seguinte: sempre que você fizer essa oração, sempre. Ontem eu disse a vocês que às vezes Deus diz não, mas a uma oração Deus sempre diz sim. Todas as vezes que você está disposto a lutar pela sua família, Deus diz sim. Então quando Davi ora: Deus, o Senhor vai estar comigo nessa peleja? A resposta de Deus é sim, é lógico que sim. Deus é o maior interessado na nossa família unida. Deus é o maior interessado nos filhos dentro de casa. Deus é o maior interessado na nossa harmonia, na nossa felicidade, na nossa união. Portanto, a resposta de Deus à oração de Davi é sim, pode ir, que você vai resgatar a sua família. Mas Davi faz uma quarta coisa, verso 8. Verso 8 ele ora, verso 10, ele persiste. Quando Deus diz no verso 8, pode ir, sai Davi e os 600 homens rumo a buscarem o seu tesouro. O verso 10 vai nos sinalizar que lá pelas tantas, 200 desistem. Repare comigo. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de tão cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Quarta coisa que Davi faz lutando pela sua família, ele persiste. 200 ficaram para trás, ele estava entre os 400 que continuaram. Na luta pela família, muita gente desiste. Na luta pela família, muita gente se cansa. Na luta pela família, muita gente entrega os pontos antes da hora. 200 ficaram para trás, 400 seguiram com Davi. Quer lutar pelo seu tesouro? Persista, 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 persista. Não seja entre aqueles, não esteja dentre aqueles que cansados deixaram de lutar pela família. No início do ministério eu tive uma experiência no mínimo curiosa. Eu iniciei o ministério solteiro.
E eis que eu recebo na sala pastoral da igreja um casal, 40 anos de casado, para se consultar com um menino solteiro. Eu falei, pois não, a senhora aceita uma água, que você vai oferecendo, né? Quer água, bala? Disse assim, pastor, nós viemos aqui pelo imenso carinho que nós temos ao senhor fazer um comunicado, a gente vai se separar. Irmãos, foi o aconselhamento pastoral mais rápido que eu já dei nessa minha longa trajetória. Eu dei um pulo para trás da minha cadeira e eu falei assim, não pode. Não pode, irmão. Você lutou 10 anos, você lutou 20 anos, você lutou 30 anos, você lutou 40 anos, você vai entregar os pontos agora. Olha para mim aqui, não pode. Não pode. Lutou 15, lutou 20. Lá nos 30 superou um desafio, lá nos 35 superou o desafio. Chegou em 40 anos, vai largar? Não pode, irmão. Só estão dizendo, não pode. Eles foram embora, estão casados até hoje. Porque assim, às vezes as pessoas só precisam ouvir o óbvio. Às vezes não precisa de grande expertise. Às vezes as pessoas só precisam ouvir o óbvio no poder do Espírito Santo. É o seguinte, não pode separar. Acabou. Não pode. Ah, não pode. Eles só precisavam ouvir de alguém que não pode. Eu disse que não pode, não pode, não pode. Então lá. Vamos fazer 44 anos de casado e eu devo ir lá comer uma pizza. Persista. Caminhou até agora, caminhe mais. Perdoou até agora, perdoe mais. Contornou até agora, contorne mais. Relevou até agora, releve mais. Persista. Persista. E eu tenho um insight aqui. Eu não acredito que 200 pessoas decidam no mesmo momento parar de lutar. Ah, está aqui, 200, é greve. Pode ir, Davi, nós vamos ficar... Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que aos pouquinhos as pessoas foram desanimando, até chegar no número de 200 que se cansaram. Eu acredito que primeiro uns 20 se desanimaram, e esses 20 desanimaram mais 20, deu 40, que desanimaram mais 40 e deu 80, que desanimaram mais 80 e deu 160. Eu paro a conta por aqui. Sabe por quê? Gente frustrada não fica bem enquanto a gente não se frustra também. Aí eles vão desanimando e desanimando os outros. Fuja de gente que não acredita na família, irmãos. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Cuidado. Tem gente que entra daqui um pouquinho, está dando palpite no seu casamento, na criação dos seus filhos, e depois vai embora e te deixa lá. Cuidado. Cuidado com sugadores de ânimo, de esperança, de expectativa. Cuidado. Não foram 200 que desanimaram do nada. Eles foram se desanimando, e um desanima daqui, um desanima dali, um desanima de lá. Por isso que a igreja local é a esperança do mundo, porque se tem um ambiente onde as pessoas acreditam na família, querem ver a sua família bem, querem ver um casamento duradouro, é aqui, não é lá fora, é aqui, aqui. Em último lugar, verso 18, encerro. Davi tomou de volta o seu tesouro. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, e também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem a filha, nem um despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a fazer. Tudo. Verso 4 ele chora, verso 6 ele se reanima no Senhor. Verso 8, ele ora. Verso 10, ele persiste. Verso 18, ele toma de volta. Ele não parou de marchar, ele tomou de volta. Deixa eu concluir dizendo uma coisa para você.
Tudo na nossa vida, a gente que é crente, é uma questão de movimento e de não desistir. Tudo, absolutamente tudo. O evangelista João relata 7 sinais que o Senhor Jesus fez, mas ele faz questão de encerrar o evangelho, segundo a sua narrativa, dizendo que há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma a uma, não caberia no mundo a quantidade de livros que haveriam de ser escritos. E ele relata então, o sabedor diz, 7 sinais, e todos os 7 sinais é uma ação sobrenatural e um movimento humano. Em João capítulo 2 ele transforma água em vinho, em João capítulo 4 ele cura o filho do oficial, em João capítulo 5 ele cura o paralítico de Betesda, em João capítulo 6 ele multiplica pães e peixes e anda sobre as águas, em João capítulo 9 ele cura o cego de nascença, em João capítulo 11 ele ressuscita Lázaro. Todos os 7 sinais é uma ação sobrenatural divina com um movimento humano. Em João 2, só quem tem poder de transformar a matéria, a água em vinho é ele. Mas ele fala com o pessoal assim, ó, tragam os tachos e encham d'água. Uma ação sobrenatural com um movimento humano. Em João 4, só ele pode curar o filho do oficial do rei. E detalhe, como oficial do rei, aquele homem não podia ter proximidade com Jesus, Ismael. Ele não podia ficar devendo favor para Jesus. O chefe dele não gostava de Jesus. Mas ele diz assim, olha, entre perder o meu emprego e perder o meu filho, eu perco o meu emprego. Entre perder o meu cargo e perder o meu filho, eu perco o meu cargo, diz o oficial do rei. Aí Jesus cura, mas olha para aquele homem e diz assim, agora vai para sua casa, abraça o seu filho. Em João 5, sobrenatural, levantar o paralítico é só Jesus, mas ele fala, toma o teu leito e anda, é um movimento. Em João 6, só quem pode multiplicar pães e peixes é ele, mas ele chama os discípulos para que eles busquem, rastreiem um ponto de partida para o milagre, uma ação sobrenatural com um movimento humano. Ainda em João 6, ele anda sobre as águas, mas ele espera passar a primeira vigília da noite, a segunda vigília da noite, a terceira vigília da noite, e a da quarta vigília da noite, movimento humano. Em João 9, só ele pode dar vista a um cego de nascença, isso é sobrenatural. Agora ele olha para o cego e diz assim, vai até o tanque de Siloé e toma um banho, porque a vida seguiu. É uma ação sobrenatural com um movimento humano. E por fim, João 11, só ele pode ressuscitar Lázaro. Mas ele fala assim, ó, desatem-o e deixem-o ir. Ressuscitar é comigo, tirar pano de defunto é com vocês. É uma ação sobrenatural e um movimento humano. Vejamos, a ação sobrenatural de resgatar a família de Davi pertence ao Senhor, mas ele precisa se movimentar. Davi foi, Davi venceu, e Davi com seus movimentos humanos, regidos pelo sobrenatural de Deus, ele tomou a sua família de volta. E nessa manhã, se você perdeu ou está prestes a perder o seu tesouro, Jesus está dizendo, movimente-se. Movimente-se porque eu posso te devolver o seu tesouro. Movimente-se porque na minha força você pode tomar o seu tesouro de volta. Ele chora, ele se reanima, ele ora, ele persiste. E ele se movimenta até tomar de volta a família dele. Atos 17, 28. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Colossenses 1, 27, o qual nos fez conhecer a grandeza desse mistério entre os gentios, Cristo em vós, esperança da glória. 1 Pedro capítulo 1, porque nós não fomos comprados por coisas corruptíveis como prata ou ouro, e nem dessa forma resgatados da vossa vã maneira de viver, que por legado recebeis de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido com efeito, desde antes da fundação dos tempos, mas manifestado nesses dias por amor de vós. Jesus quer que nós lutemos pelo nosso tesouro, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, ao Deus da família. Glória, pois, ao Deus da família. Glória, pois, ao Deus da família.
para todo sempre.